Olá, bom dia para você ligado aqui na Band TV. Todos os domingos respondemos nesse espaço as dúvidas sobre aposentadoria, os benefícios do INSS e direitos trabalhistas, a relação do patrão do empregado, FGTS, insalubridade, cardápio farto aqui no Boca no Trombone, que hoje conta com o Dari Beck Filho em nome do Sindipetro RS, pela FEMARGS, a Fundação Escola da Magistratura aqui do estado do Rio Grande do Sul, o desembargador Dr. Marcelo D'Ambroso. Também pelo Sindicato dos Aeroviários, quem está com a gente é o Celso Klafik, diretor da entidade. E para responder as dúvidas, as questões que você, telespectador, encaminha para a gente sobre Previdência, em nome de Mota Guiotto Advocacia, o doutor Gustavo Guiotto está conosco no programa. Na volta do nosso break, nossos convidados vão discutir, vão debater sobre a reforma trabalhista. É isso mesmo, Jonathan? É isso mesmo, doutor Solano. Nós vamos discutir daqui a pouco, aqui no Boca no Trombone, quais os reflexos da reforma trabalhista. Houve ou não houve geração de empregos no Brasil? Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone, ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Hora de dar início a mais um Boca no Trombone, tirando as dúvidas que você, que está nos acompanhando, encaminha sobre Previdência. Hoje é em nome de Mota Guiotto Advocacia, o doutor Gustavo Guiotto está com a gente e já responde, doutor Gustavo, para a Giovani. Ela tem 48 anos, teve acidente na empresa e está afastada desde 2006. Agora, em março, foi cancelado esse benefício. Novamente ela fez uma perícia e está com novamente o benefício de novo, mas porém ficaram 2 meses em atraso. O que ela deve fazer? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Obrigado pelo convite, muito bom dia, Solano, os colegas aqui da mesa, o telespectador. Parece um caso do pente fino do INSS, né? Que ela foi convocada para fazer uma perícia por causa do auxílio-doença dela, né? Sim. Me parece que ela já recorreu, como ela informa aí na pergunta, então é reunir essa documentação que comprova a incapacidade laborativa dela e procurar um advogado especializado para ver se ingressa com uma ação judicial para restabelecer esse benefício. Perfeito. O Sérgio Oliveira, ele pergunta sobre o adicional de 25%, doutor Gustavo, se é somente para deficientes, né? Ou se é aquele que tem uma condição incapacitante pelo Alzheimer, que depende de cuidador na clínica geriátrica, também tem direito. Isso, teve uma decisão bem recente agora do STJ que estendeu o adicional de 25% às demais modalidades de aposentadoria. Então, o mal de Alzheimer, que é uma doença incapacitante num grau máximo, né? Se for em grau máximo e depender de um auxílio de um terceiro cuidador, sim, ele vai ingressar na via judicial para receber esse adicional de 25%. E o Carlos, ele agendou a aposentadoria, ela foi concedida, mas ele não está muito satisfeito. A pergunta dele, ele pode sacar os valores e depois recorrer ou tem que esperar e fazer novamente um novo pedido? Marcos? O Carlos. Carlos, é bom procurar um advogado antes de fazer esse saque, porque no momento que realiza o saque, você convalida essa decisão do INSS. Procurar um advogado, olhar o processo administrativo para ver se foi concedido da melhor maneira possível. Perfeito. Muito obrigado, doutor Gustavo, que segue com a gente, respondendo as dúvidas sobre Previdência. Encaminhe e mande para a gente temática sobre INSS e também direito do trabalho. Olha, o tema que nós vamos discutir nessa semana tem seus reflexos sentidos por boa parte da população brasileira. É a reforma trabalhista. Mas será que os resultados são os mesmos que eram previstos pelo governo federal ao defender a proposta lá no ano passado? Vamos ver no material do Jonathan Bittencourt. Bom dia, doutor Solano. Bom dia para quem nos acompanha na manhã desse domingo. Está chegando em dezembro, ao fim, um governo que prometeu mais emprego com a reforma trabalhista. Será que isso de fato aconteceu? Nós vamos falar sobre esse assunto agora aqui no Diese com a Lúcia Garcia, que faz parte da supervisão de pesquisas relacionadas a emprego, desemprego no nosso país. E essa é justamente a primeira pergunta. Qual o reflexo da reforma trabalhista na geração de empregos aqui no nosso país? Um bom dia, Lúcia. Bom dia. Bom,
Quando nós vamos refletir sobre a reforma trabalhista, a primeira conclusão óbvia que os dados nos permitem aferir é que aumentou a pobreza porque o mercado de trabalho ficou pior depois da reforma trabalhista. Não foram gerados os empregos, visto que a taxa de desemprego lá em 2014, no final de 2014, ela era de 6,5% e hoje ela é de mais de 12%. Portanto, nós temos um volume muito maior de trabalhadores excluídos do universo ocupacional, mas não é só isso. Os empregos que foram gerados são empregos de péssima qualidade, ou seja, não são aqueles empregos protegidos mesmo por uma legislação mais restritiva. Não é? Nós temos uma geração de ocupações que não protegem o trabalhador e que são vistas nas ruas de Porto Alegre ou de grandes metrópoles brasileiras. Essas inserções ocupacionais têm menor renda também. Portanto, com mais desemprego, com menos qualidade e menor renda, o mercado de trabalho piorou e não melhorou, conforme aqueles que propunham essa reforma tanto assinalaram. Um dos pontos que acabou sendo bastante levantado durante a reforma trabalhista foi a questão do trabalho intermitente. Quais são os dados que a gente tem nesse período já pós-reforma? Bom, nós temos, evidentemente, um mercado de trabalho nacional imenso, nós temos um país gigante, não é? Então, os exercícios ou as possibilidades abertas pela reforma trabalhista através do trabalho intermitente ainda são pouco significativos quantitativamente, mas crescem explosivamente, né? Nós temos mais de 1000% aí, né, de crescimento do saldo do trabalho intermitente ao longo desse tempo todo, dos 9 meses de reforma trabalhista. Há um desligamento também por parte do empregador com o trabalhador, algo em acordo para justamente gerar isso? Sim, o que vem acontecendo é que nós temos um estímulo à rotatividade. Aumenta a contratação, mas aumenta também muito mais, com intensidade mais que proporcionalmente, o desligamento. De tal forma que nós temos aí mais uma possibilidade de uma permanência à rotatividade da força de trabalho, sempre pensando que a rotatividade é usada para reduzir a renda. Então, nós temos admissões, demissões e novas admissões, sempre com patamares menores de remuneração. Além disso, o que aumentou de maneira muito significativa foram esses desligamentos por acordo direto entre o trabalhador e o patrão. Isso aumentou mais de 1000%. Também aumentou significativamente o volume de contratos parciais, de contratos de trabalho por tempo parcial, que são aquelas jornadas curtas, mas que não são curtas o suficiente para que o trabalhador tenha mais de um vínculo. Portanto, o que a gente percebe de uma maneira geral? Uma grande flexibilização do mercado de trabalho, que já era tido como um dos mais flexíveis do mundo. Pois é, estão aí os números. Eu quero saber agora dos meus debatedores. Dari Beck Filho, DIEESE está apresentando dados que são alarmantes. Quer dizer, a proposta, na verdade, a efetiva reforma trabalhista, proposta pelo atual governo federal, não trouxe os efeitos a que se propunha. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos telespectadores, aos companheiros da mesa. Na verdade, sim, não é nenhuma surpresa. Quando foi apresentado esse projeto, todos os sindicatos, o movimento sindical, a CUT, as principais centrais, disseram que o prometido que estava naquela reforma não iria acontecer. Isso não é porque a gente é contra, é porque o mundo todo, onde teve reformas semelhantes, aconteceu exatamente isso. É a diminuição do mercado de trabalho, um grande desemprego, principalmente entre os jovens. Se tu pegar só o parcial dos jovens, tu vai ver que o desemprego é maior do que os 12 que ela falou. E além do que, é o seguinte, rebaixa a renda, rebaixa as condições de trabalho e a tendência de a gente ir cada vez mais, cada geração que vai entrando, ir cada vez mais para o buraco. Doutor Marcelo, a gente agradece sua presença em nome da FEMARGS aqui no Boca no Trombone. Pelos dados ali do DIEESE, a informalidade aumentou. É uma realidade nos pedidos na Justiça do Trabalho também demonstram isso? Um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia, colegas, espectadoras, espectadores. Dizer da minha honra de estar aqui participando de um debate tão importante
um momento difícil do nosso Estado democrático de direito, se é que ainda é democrático, né? E a reforma, nós temos que entender esses efeitos que estão acontecendo a partir de qual ideologia foi gerada. Ideologia, para contextualizar, quebra do Lehman Brothers, Estados Unidos, 2008, gera a bolha imobiliária, que vai dar reflexos na Europa. Europa quebra economias mais fracas, que eram Grécia, Itália, Portugal e Espanha. Necessitam fazer empréstimos, os bancos internacionais, Banco Mundial, FMI, Sim. exigem, para conceder o empréstimo, façam 2 reformas, trabalhista e previdenciária. Muito bem, assim foi feito. Itália, que agora revogou a reforma laboral, com o decreto Dignità, recentemente. Grécia, Portugal e Espanha. Portugal resistiu à reforma trabalhista com uma resistência do Tribunal Constitucional, que não aplicou as normas que eram, evidentemente, contrárias à ciência do direito, porque são reformas que devem ser dito, têm conteúdo meramente econômico, elas não têm conteúdo jurídico. Então, por isso que nós vemos tanta dificuldade na aplicação da prática, porque elas contrariam a Constituição, contrariam vários tratados internacionais, convenções da OIT que o Brasil é signatário, precarizando as relações de trabalho, desaguando também num grau de incerteza jurídica do trabalhador, porque agora, para postular, tem a questão da sucumbência, que é também uma contrariedade a um direito humano fundamental, positivado na nossa Constituição, de acesso à justiça. Muito bem. Então, a Espanha implanta a sua em 2012 e nós, só fazer uma retrospectiva, porque as pessoas às vezes esquecem. Claro. Em 2015 estávamos com pleno emprego, 4,6%, a CLT funcionando muito bem. Sim. Taxa que equivale a pleno emprego, abaixo de 6%, e melhor que a da Alemanha atual, que está em 5,3%, que é uma potência na Europa. Muito bem, mas aí vem os efeitos da Lava Jato em 2015, os efeitos colaterais que não são ditos, que é a suspensão dos contratos da Petrobras. Só a Petrobras já envolveu 2 pontos percentuais de queda do PIB e o efeito em progressão geométrica cascata, né, dos demais contratantes desses contratos suspensos. Né? Em outros países se extirpa o que está corrompido, mas se dá continuidade para evitar esses danos colaterais na economia. Isso não foi pensado na Lava Jato. Muito bem, isso deságua no mercado de trabalho e abre a oportunidade, naquele momento, para se usar o discurso de crise e importar a reforma trabalhista espanhola. Aí com graus de maldade, né, e ideias estapafúrdias que foram incorporadas. Verdade. Boas colocações, Celso. E eu lhe pergunto, os aeroviários também estão sentindo esses malefícios da reforma trabalhista? Um bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia aos telespectadores, meus colegas de bancada. É óbvio, nós estamos inseridos, né, e o grau de maldade da reforma trabalhista está aí. O Diese acabou de mostrar que o grande discurso dos defensores da reforma, que seria mais emprego, enfim, melhorar essa situação de desemprego, que o doutor Marcel situou muito bem agora, aqui na sua fala. E a gente, eu te lembra, Paulo, que ano passado nós somos a primeira grande categoria a negociar, né? E saímos relativamente bem. Sim, Nós conseguimos a reposição da inflação naquele período, aumento real e, principalmente, manter a convenção coletiva. E agora nós estamos iniciando um novo período de negociação salarial, que vai desembocar agora em 1º de dezembro, e que, agora não queremos só manter a nossa atual convenção coletiva, mas avançar, inclusive, em situações de defesa dos nossos trabalhadores, dos malefícios da reforma trabalhista. Claro. E isto eu acho que é uma questão positiva, Dari, que principalmente as categorias mais mobilizadas, e com certeza os petroleiros estão inseridos nessa questão aí, estão se mobilizando para que a gente resista a essas questões, né, da reforma trabalhista e, enfim, continue defendendo cada vez mais os nossos trabalhadores. Vamos falar mais sobre isso. Quero saber a opinião dos meus convidados sobre o trabalho intermitente. Né? Também tivemos essa semana a decisão sobre a terceirização, que é um reflexo também da reforma trabalhista. Daqui a pouquinho mais bate-papo aqui no Boca no Trombone. Vamos para as dúvidas, as perguntas que você vai encaminhando sobre Previdência e Direito do Trabalho. O Vladimir, ele é lá de Cachoeirinha, tem o perícia de revisão, né, do benefício, doutor Gustavo. Só que ele está aguardando operar a coluna lombar, né, faz fisioterapia e com o laudo médico ele pergunta se ele vai conseguir
ter direito ao benefício, ou se ela for negada, o que fazer? É a pergunta do Vladimir. Olha, é bem parecida com a pergunta anterior, essa revisão que o INSS está convocando para fazer, geralmente é quem tem um período longo de benefício, né? Reunir a documentação que comprove. Aqui também é importante destacar o seguinte, que o auxílio-doença, o nome, às vezes as pessoas pensam que simplesmente apresentando, dizendo que estão doentes, o INSS vai conceder o benefício. Não, ele tem que comprovar a incapacidade laborativa. Então, reunir essa documentação, se for negada, procurar um advogado da sua preferência e para ingressar com uma ação de restabelecimento. Perfeito. O doutor Gustavo segue com a gente respondendo Previdência. E agora, vamos para o Dica Trabalhista, responder as dúvidas sobre direito do trabalho. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder as dúvidas que foram enviadas, por exemplo, pelo Pedro Ramos de Porto Alegre. Ele diz que se aposentou e sacou o fundo de garantia. 6 meses após, foi despedido. E ele pergunta se tem direito à multa de 40% do fundo de garantia sobre todo o período do seu contrato de trabalho. Sim, seu Pedro. Nos casos de despedida, o trabalhador tem direito a receber a multa de 40% sobre todos os depósitos, sobre todo o período do contrato de trabalho e não apenas da sua aposentadoria até a despedida, tá certo? O final do telefone 5493 diz o seguinte: tenho uma dúvida sobre o PIS. Sempre recebi o PIS, o abono anual do PIS, porque trabalhava em empresas. Hoje, no entanto, trabalho como empregado doméstico, sou motorista particular. Pergunto se tenho direito ao PIS. Olha, infelizmente os empregados domésticos ainda não possuem direito ao abono anual do PIS, porque supostamente não haveria uma fonte de custeio para tanto, tá certo? Então, empregados domésticos não possuem direito ao abono anual do PIS. Por fim, o Sidney Ribeiro diz que tem 48 anos de idade e trabalha há 30 anos numa padaria, recebendo adicional de insalubridade. Ele quer saber se é verdade que a cada 10 anos ele tenha 4 anos a mais para efeitos de cálculo da sua aposentadoria. Seu Sidney, na verdade você recebe o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é um indício de que no futuro você poderá sim receber uma aposentadoria especial ou pelo menos esse acréscimo de 40% do seu benefício. Essa prova da especialidade, ela depende de um formulário que nós chamamos de Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP, e é através desse documento, ou melhor, é nesse documento que deverá constar todas as informações do seu contrato de trabalho, inclusive a exposição a agentes nocivos, tá bom? Doutor Solano, por hoje era isso, um bom dia, um bom trabalho a todos. Continue mandando as dúvidas sobre direito do trabalho e também previdência aqui no Boca no Trombone. A gente está debatendo os efeitos da reforma trabalhista, gente. Dari Beck, filho, trabalho intermitente, já virou realidade. E aí? Não, e aí o que a gente vai ter agora para o futuro do nosso país, os nossos jovens, né? Vão ter um trabalho, não vão poder pensar o seu futuro, porque não vai ter um emprego garantido que dure 2, 3, 4 anos, que dê o mínimo de possibilidade de um planejamento. Então, essa pessoa vai ficar pulando de um trabalho intermitente para outro, sem poder garantir o mínimo de subsistência para sua família ou para construir um futuro. Que futuro vai ter esse país desse jeito? Difícil, né? Doutor Marcelo, na sua primeira participação, o senhor fez um belo apanhado da conjuntura mundial, né, que antecedeu aqui a reforma trabalhista. Eu lhe pergunto, em outros países o trabalho intermitente foi uma realidade de sucesso? Ou o Brasil está tentando inventar a roda aqui com algo que em outros lugares também já não deu certo? Eu concordo aqui com o colega, é a precarização da precarização, o contrato de trabalho intermitente. Na Espanha, o que acontece? Se diminui a renda dessas pessoas e aumenta esse grau de instabilidade no emprego. E, por outro lado, aumentou alarmantes 30% taxa de sinistralidade laboral. Quer dizer, isso é algo para se considerar. Para onde estamos indo, né? Que modelo nós estamos adotando. E quando o Brasil faz essa importação da reforma trabalhista espanhola, ainda com matizes de maldade, como comentei, nós não precisávamos ter feito empréstimo. Foi um compromisso para receber investimento espanhol. Isso está no Google, você pode pesquisar. Né? Fazer reformas trabalhistas aqui para implantar um programa de privatização e receber investimento do capital estrangeiro. Sim. Né? Então, isso não estimula a empregabilidade
Empregabilidade é aquela que é geradora de pessoas aptas a serem inseridas na sociedade de consumo, no regime capitalista que está inserido no Brasil. Né? Ela apenas precariza e servimos de território de exploração de mão de obra barata para grandes potências, lamentavelmente. Sim. Celso, foi mais um tiro no pé, essa medida do trabalho intermitente? Obviamente, daí se tu pegar, por exemplo, o nosso setor, o setor aéreo, ele vende o quê? Vende segurança. E é importante o vínculo do trabalhador. Tu vai cobrar de quem? A gente estava conversando antes sobre a decisão sobre a terceirização, e a gente até brincou que a reforma previdenciária não é mais necessária, já que não vai ter mais emprego. Eu até brinquei dizendo assim, os ministros do STF vão querer viajar em aeronaves com um grau de precarização, doutor, terceirizados e trabalho intermitente, vão cobrar de quem a responsabilidade pela segurança dessa aeronave? Difícil, né? Difícil, muito difícil. Mais dúvidas, mais questões aqui sobre Previdência que vão chegando ao longo do programa, respondidas hoje pelo Dr. Gustavo Guiotto, do Mota Guiotto Advocacia, o Sidney, lá de Campo Bom. Deu entrada na aposentadoria e usou o período rural. Dr. Gustavo, de 91 a 95, cobraram mais de R$23 mil, mesmo ele tendo a nota do produtor rural. Está correto? Está correto, é o procedimento correto que a partir de 1991, o período para cômputo de aposentadoria por tempo de contribuição, ele deve ser indenizado, né, o tempo rural. Então, o procedimento do INSS está correto nesse caso. Tá certo. E o Paulo Roberto, ele diz que tem 48 anos, trabalhou em metalúrgica por 26 anos. Ele tem direito a pedir a chamada aposentadoria especial? Se a documentação estiver perfeita, correta, comprovando os agentes nocivos da atividade dele, sim. A aposentadoria especial, 25 anos inteiramente em atividade especial, ele já pode requerer a aposentadoria especial. Sempre alertando que, a partir do momento que ele pede a concessão da aposentadoria, o INSS informa a empresa e ele vai ter que se adequar em uma nova atividade que ele não pode permanecer. Na mesma atividade. Muito obrigado, doutor Gustavo Guiotto, do Mota Guiotto Advocacia. A gente está apertado, gente, com o nosso programa por causa do horário eleitoral. Vamos aqui com o Dari Beck Filho, palavra final assim, sobre esses reflexos da reforma trabalhista. Eu vou aproveitar que tu falou do horário eleitoral e dizer que o pessoal, todo trabalhador e toda trabalhadora tem que olhar o deputado, o que ele votou na reforma trabalhista. Quem votou a favor dessa desgraça aí para o povo brasileiro não pode voltar para lá. Porque é ali que nós vamos poder salvar o futuro do nosso país. Doutor Marcelo, há esperança ainda? Revogar essa reforma trabalhista seria uma alternativa? Revogar com urgência. Com urgência é uma grande alternativa. Resgatar o que nós temos na nossa Constituição, que é positivo, os direitos sociais fundamentais, e aplicá-los como vinham sendo aplicados pela nossa Justiça do Trabalho. Celso, e os aeroviários pensam no mesmo sentido? Em outubro é o momento de decidir corretamente? Sim, até porque essa reforma ela é legítima pela maneira como ela foi feita e no dia 7 de outubro ela vai ser legitimada ou não. E nós esperamos que seja negada essa reforma trabalhista através do voto em quem tem compromisso com os trabalhadores. Muito obrigado aos meus convidados, Dari, Marcelo, Celso, Gustavo. Acabou, gente. Programa mais curtinho, vamos assim até outubro, aqui no Boca, no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.